Olá, sejam bem-vindos ao Em Questão Cash. Esse é mais um episódio do nosso podcast falando assuntos condominiais. Eu sou Luciano Souza e hoje a gente vai falar do tema de problemas financeiros em condomínio, né? Vamos falar tanto de problemas financeiros em condomínios e vamos falar de sindicatura, tá? Mas hoje a gente só tá eu e o convidado, mas a Aline não pôde participar do nosso programa porque ela tá doente, tá, pessoal? Então ela vai estar aqui nos próximos e a gente deseja que ela melhore aí, tá, pessoal? Hoje a gente tem um convidado que já esteve conosco, né, parceiro do Em Questão Cash, né, e ele vai falar muito disso, vai falar de sindicatura, vai falar de problema financeiro nos condomínios, né, a gente vai explanar um pouco esse assunto, porque foi pedido, a gente teve muitos pedidos referente a esse assunto, né, como identificar um problema no condomínio. Anderson, seja bem-vindo novamente ao Em Questão Cash. Muito obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui participando desse podcast e dando aí as soluções aí para os problemas que estão apresentando. Como você mesmo falou, nós recebemos muitos pedidos sobre como identificar os problemas financeiros no condomínio. E por isso aí até você chamou aí que nós vamos aqui falar nesse programa, aqui nesse episódio, como identificar e umas outras coisas. Ah, legal. Anderson, esses pedidos referente a problema financeiro, a problema de manutenção, de obra, é uma coisa bem corriqueira, né? Tem bastante pedidos nesse sentido para que as pessoas possam entender o que está acontecendo dentro do condomínio, né? Isso vamos dizer assim, é uma variável muito grande dentro de condomínio, né? Isso são problemas comuns, isso desde a implantação até mesmo na vida do cotidiano do condomínio, e isso de problema financeiro é um grande divisor de águas dentro de um condomínio, até mesmo para a própria permanência do morador. Porque condomínio que tem muito problema financeiro, hoje o mercado, não só hoje, mas o desenho natural do mercado tem problema financeiro, precisamos arrumar arrecadação. E a forma de melhorar a arrecadação, que é o mais comum, é subir o valor do condomínio. E aí nós criamos um problema muito maior, que é inadimplência. E como você explica isso para o morador? Uma coisa que eu sempre falo para todos os síndicos, né? Porque eu falo para muitas pessoas assim, a LTS não é concorrente de síndico, pelo contrário, nós somos um parceiro, estamos nesse mercado e podemos ser uma ferramenta de apoio. Nós damos muita consultoria para síndicos que entram em desespero, porque como nos dias de hoje nós vamos elevar a cota com condominal mais ainda, porque é fato, se eu já tenho um problema financeiro que inicialmente é decorrente por inadimplência, como é que eu vou aumentar a cota? Eu vou a do condomínio que já tem uma inadimplência alta, eu vou criar mais inadimplente. Então, primeiro de tudo, o próprio morador pode perceber também quando tem problema financeiro. E eu falo muito, os condomínios, eles têm que ter a participação de todo mundo. O síndico, quando identifica que eu tenho uma previsão orçamentária lá, vamos dar um exemplo, eu tenho uma previsão de arrecadação de R$100 mil, e eu vejo que eu fecho o mês com uma arrecadação de 70, eu já começo a ter um problema. E aí eu tenho que observar no próximo mês. De novo, a previsão orçamentária está lá de 100. No segundo mês, eu tenho lá uma melhora, mas eu arrecado só 80. Aí eu tenho que chamar a administradora, chamar o conselho do condomínio, que é eleito junto com o síndico, é de grande valia. E aí senta-se todos e fala, precisamos já começar a observar. Né? E você, num episódio anterior, deixou muito bem claro a história de olhar as reduções, né? Fazer tudo o que é possível. Né? Existe vários fatores, a gente não pode falar também que é uma má gestão, né? Existem vários fatores para que o condomínio possa entrar num problema financeiro, né? Tanto inadimplência, e isso, para que as pessoas entendam, Anderson,
explica para elas que não é só um problema de administração, né? Não. É um problema por conta... Vou falar o básico, que é uma arrecadação e o problema de inadimplência. Se você tem uma inadimplência grande, você vai ter um problema financeiro, né? Até porque você tem que ratear isso pelos moradores, né? Você tem que arrecadar esse valor e você vai ter que arrecadar o restante do valor que é pago dos equipamentos que é usado, os contratos, os contratos, manutenções, né? Que é o valor da cota ordinária, né? Uma coisa que é muito legal é nós observarmos, fazer o plano de ação. E uma das principais dicas para os síndicos: não escondam, não tentem esconder a situação. Não fala assim, olha, é uma má gestão, foi alguma incapacidade minha, não quero demonstrar isso. Não faça isso. Muitos condomínios, eles entram numa espiral negativa e não saem por conta muito de que o síndico, ele de certa forma, eu não posso demonstrar minha fraqueza ou falta de conhecimento. É por isso que tem a administradora e por isso que tem um conselho. Alie-se com eles. Sim. Então, observa que olha as contas. Por isso que eu falo, o primeiro mês observou que teve uma queda de arrecadação muito grande. Como você mesmo colocou, existem os contratos de obrigação. Tem a terceirizada, tem os prestadores de serviço. Esse tem que garantir. Então observa os números e reforço, não tenha vergonha de chamar o conselho. E esse grande problema é esse, né, Luciano? As pessoas não chamam as pessoas, escondem o que está acontecendo. E o conselho é para isso, apontar também, né? O conselho, às vezes a gente fala conselho fiscal, vamos bater bastante no conselho fiscal. Eu tive uma entrevista aqui que foi com o Peterson Gomes, então existe 2 tipos de conselho, né? Mas o mais usado hoje é o conselho fiscal. Sim. Então eles também apontam isso, eles acompanham, eles têm que acompanhar isso, até porque eles apontam as situações e quando vai fazer a Assembleia de Previsão Orçamentária, eles estão lá para poder questionar e verificar quais as possibilidades de melhorar na questão de aumento, valores, né, na arrecadação e assim vai. Então, é uma coisa bem legal esse assunto, tá, pessoal? Falar muito de problemas financeiros, porque a maioria dos condomínios chegam a ter esses problemas até no início, quando é a entrega da chave, né, a Assembleia. Eu até peço desculpa aqui, pessoal, que acabaram de ligar aqui, mas a gente vai tirar. Falou em problema de condomínio, já tem gente mandando pergunta. Gente pergunta aqui. Né? A pessoa, em vez de mandar a pergunta, tá ligando pra gente. Então, só para vocês terem show, só colocar aqui, modo avião, beleza. Pessoal, então, voltando ao assunto, esses problemas financeiros, eles acarretam sempre quando você vai fazer a implantação. Se você já não iniciar com uma boa gestão, com uma boa equipe para poder trabalhar, né, Anderson? Sim. Isso acaba trazendo um problema muito grave para o condomínio, né? Pessoal, e antes da gente continuar, eu queria agradecer novamente pela audiência que a gente teve no terceiro episódio do podcast, no primeiro, no segundo, no terceiro. Agradeço as pessoas que se inscreveram, né, que estão compartilhando o nosso canal, que estão curtindo, que estão lá, que já apertaram o sininho e que estão recebendo os nossos conteúdos, tá? Eu peço para as pessoas que estiverem assistindo agora que se inscrevam, compartilhem, que curtam, né, Anderson? Sim. Que deixe lá o seu recado também. A gente recebeu muito recado, muito agradecimento, falando que o nosso podcast é divertido também. Claro. Não é só falar sério, a gente é um pouquinho mais descontraído, mas é o assunto de condomínio, né, pessoal? A gente está tentando fazer com que esse podcast seja um podcast de informação diretamente para que você entenda o que acontece dentro dos condomínios e você que vai iniciar a sua vida dentro dele, né? É claro, e lembrando também que nós vamos dar aí um brinde aí para o pessoal que se inscrever no final desse episódio. Nós vamos falar aí sobre esse brinde aí, legal. Uma coisa legal para as pessoas que estão aqui nos assistindo, sim, né? Isso é muito importante. E, pessoal, para a gente dar seguimento, para você que vai iniciar
a administração, que você que vai administrar um condomínio, síndico, você que vai já fazer aquela primeira previsão orçamentária e precisa de empresas boas, a gente tem a G5M hoje, que é uma empresa de projetos, de orçamentos e de mão especializada, tá? Tudo que você precisar para fazer aí um projeto, iniciar um projeto dentro do condomínio, uma reforma, eles são especializados nisso. A gente tem um Mix baratinho, que já tem facilitado a vida de muitos moradores aí, já estão dentro de quase 60 condomínios, ou chutando para mais aí, né? E tem preço, isso é a melhor que tem, eles têm preço. Mix baratinho. Procurem aí lá, Evandro, um abraço para você, para o Peterson e para o Rômulo, né? A gente tem o Kit Gás, que é uma empresa especializada em kit gás. Eles fazem toda a manutenção, instalação, eles fazem a individualização, eles fazem estudo dentro do seu apartamento para que você tenha um consumo, não tenha um consumo elevado, né? Um consumo baixo. Eles lacram, hoje eles têm um programa que eles lacram o seu aquecedor por conta de problemas que eles estão cansados de pegar aí na hora de fazer reforma dentro da unidade, a pessoa tirar o aquecedor e na hora de colocar de volta não saber inverter as ligações e jogar água na tubulação. Aí acaba tendo uma dor de cabeça muito grande. Que nem teve no seu condomínio, né? Como você colocou no episódio anterior. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu em vários condomínios, não só no meu. O meu foi uma dor de cabeça, mas graças a Deus eu encontrei a Kit Gás, o Felipe, engenheiro Felipe. Cara, vocês podem procurar ele aí, é nota 10, deixa seu condomínio em dia, te apresenta uma boa proposta e faz um ótimo trabalho que te dá uma garantia absoluta de tudo que eles vão fazer, tá? A gente tem a Gcali hoje, que é uma empresa de cobranças humanizadas, isso ajuda bastante na hora de fazer a cobrança, que a isso gente até fala matéria aqui, né? A gente nós vamos entra, até falar sobre isso. Doutora Aline, né, representa a Gcali para nós aqui, sempre está aqui com a gente, nossa parceira. Eles fazem essas cobranças humanizadas e têm ajudado muito ao condomínio a voltar a estaca, tirar da estaca negativa e voltar à estaca positiva. E ajudar os moradores a se acertarem aí com a inadimplência, tá? A gente tem a LTS, síndicos profissionais, né, Anderson? Estamos aqui. Que você está aí representando. Né? E logo a gente tem a empresa, a Renewt Tecnologia, que é a empresa do Lázaro, que vai estar aí também nos apoiando aí no nosso Em Questão Cash, tá, pessoal? É uma empresa voltada para tecnologia, câmera, rede, computador. O que você precisar da área de tecnologia, você pode procurar a Renew Tecnologia, né? É uma ótima empresa. Então, Anderson, voltando aos nossos assuntos sobre problemas financeiros, né? Uma dúvida que eu tive muito no começo era como eles entregam na implantação, né? Eles entregam na implantação e eles iniciam um valor de cota. Como que eles fazem isso, o valor de cota? Como que é cobrado a cota condominial? Eu tinha perguntado isso anteriormente no episódio 3 com o Fernando, né? O Fernando da Avenue. Né? Não sei se eu estou falando certo, mas depois o Fernando me corrige aí. Ele deve estar nos assistindo, né? Então, o que acontece? Eu sempre pergunto e as pessoas me perguntam isso. Por que esse valor? Como chegou esse valor? Né? O primeiro de tudo é a previsão orçamentária inicial. O próprio nome dela fala, ela é uma previsão. Então, quando está se entregando o condomínio, se faz a previsão, pega-se aí alguns contratos, a média de contrato para terceirizada, o custo de terceirizada, prevendo aí quanto, pelo tamanho do condomínio, quanto vai ter o gasto de luz, das áreas comuns e todos os contratos. Então faz lá a previsão, a prévia, e eu sempre falo para todos na primeira assembleia, e falo para os moradores que nós vamos revisitar essa previsão orçamentária 3 meses depois. Por quê? Porque 3 meses depois o prédio já está ocupado,
nós já começamos a olhar as reais necessidades do condomínio. Lembrando que o primeiro ano do condomínio vamos dizer, o mais delicado. Eu sempre falo que é o caminho. Nós estamos construindo o caminho eterno desse condomínio no primeiro ano dele. Se nós não fizermos uma implantação muito bem feita, no cuidar das finanças, logo no início, eu posso ter um problema, um vício financeiro constante para esse condomínio. Anderson, eu tinha falado aqui também que na época da implantação teria que ser uma previsão ela bem justa, né? bem acertativa, até porque não tinha os moradores, mas a questão é que, corrigindo, né, pessoal, para que vocês entendam, mesmo sendo na implantação, quando eles fazem a previsão orçamentária, o Anderson está aqui para falar, eles já contam com todas as cotas. Sim. Porque as unidades já têm que ser pagas, né? Não importa se ela foi vendida ou não. A incorporadora acaba tendo que assumir esse compromisso. Né? Ela assume. Eu sei que há casos que a incorporadora demora para pagar porque é muitas unidades, né? Mas existe ali um acordo ali, alguma coisa que... depende da quantidade de unidades, estabelece uma data diferenciada para ela. Porque diferente do morador que está pagando uma cota, né? Às vezes a incorporadora, o tamanho do condomínio, ela está pagando 100 unidades de uma vez. Então é compreensível. Muita gente pode questionar, falar, não, mas não é certo. Mas é aquilo que eu sempre falo para os moradores. Prefiro ter uma data para um cliente, vamos dizer assim, um proprietário que tem 100 unidades, uma data de 5 dias a mais, e eu ter a certeza de ter isso no caixa, do que eu ter uma previsão orçamentária furada, porque eu estou questionando e brigando com a incorporadora. É claro que assim, tudo é de conversar, tudo é esclarecido. Eu esclareço muito isso nas assembleias. E após a assembleia de implantação, imediatamente, 40 dias depois, nós temos a assembleia que nós vamos falar justamente com os moradores, para explicar sobre a previsão orçamentária novamente, colocar o cenário, já observar o percentual aí que nós podemos ter de inadimplência, e eu falo para todo mundo, não existe prédio que não vai ter em algum momento inadimplente, né? E aí que nós precisamos trabalhar, como nós estávamos falando no início, identificar o problema financeiro do condomínio. Nós conseguimos identificar rapidamente quando o condomínio tem um histórico, um condomínio de 5, 10 anos. Porque quando ele é bem digerido no início, né, é difícil de ele entrar numa situação financeira, até porque o cara vai encontrar meios ali para poder... Sim, né, já tem um histórico, né? Não é meios, né? Ele já tem, na verdade, a gente fala que existe, para que você entenda, existe um manual a ser seguido quando você assume um condomínio. Sim. Né? Desde o início até a data que você ficar e a outra pessoa seguir esse manual do condomínio aí, para que possa ter esse problema. Agora, existe outras situações, meios de você acertar um pouco mais essa parte financeira, até porque condomínio ele não tem fins lucrativos. Não tem. Ele não é uma coisa que você pode trazer uma empresa para investir ou qualquer coisa, não. Você hoje, o que tem de diferente é que hoje você tem os facilities, né? Sim. Que isso tem ajudado muito. Traz recurso para o condomínio, Sim. né? Isso é muito importante. Hoje o mercado, ele trouxe, como você mesmo colocou, mercadinhos. Você pôs aqui o baratinho, que realmente tem um preço bem diferencial. Nós temos nos nossos condomínios o baratinho, e é uma aceitação muito grande por causa do preço. Tem também aí as lavanderias, né? Que isso também é muito importante, porque cada vez mais as incorporadoras estão colocando condomínios inteligentes, condomínios que estão dando e gerando serviço para o morador. Ô Anderson, e para se verificar uma situação dessa, de um condomínio estar com uma situação financeira, essas garantidoras, o que você acha dessas garantidoras? Porque estão usando bastante essas garantidoras hoje, né? Olha, eu tenho uma opinião própria referente à garantidora. Claro que assim, a primeiro momento, tem garantidora que ela vai garantir, como o próprio nome dela diz, né? Ela vai garantir o pagamento da cota 100% do mês.
lembrando que elas cobram uma taxa. Então, vamos usar de novo o exemplo de 100 mil reais. Eu tenho lá uma arrecadação de 100 mil reais, eu tenho uma garantidora. Ela vai cobrar uma porcentagem, dependendo da negociação, de 6% a 12%. Então, veja só, de primeira vista, o condomínio vai ter que pagar para ela de 6% até 12% sobre os 100 mil. Então, quando eu olho isso, é vantajoso? De certa forma, na minha opinião, não. Porque eu perco a mão do controle da inadimplência. Primeiro, porque eu estou pagando mensal. Eu sempre falo para todos os síndicos assim, faça sempre a conta vezes 12. Então, no ano, quanto é que isso vai gerar para o condomínio de custo? Aí eu observo anualmente quanto é eu contratar uma empresa como a GECALI, fazer a cobrança humanizada, a primeira cobrança que seria a administrativa, que ela vem antes da cobrança judicial. Quanto me custa? Na grande maioria, isso é muito importante, essas empresas elas cobram no êxito. Então eu não tenho um custo mensal. Então, visualizando, eu já tenho um problema financeiro no meu condomínio e eu vou ter que gerar um custo adicional mensal, vale a pena? É isso que as pessoas têm que colocar. É bom a gente estar falando isso para que as pessoas entendam essa situação, né? Porque tudo gera custo, não tem como, tudo gera custo. Não existe mágica. Não, e quando você vai fazer uma assembleia de previsão orçamentária, quando vai falar assim de aumento, não é porque o cara quer aumentar o condomínio, é porque vem a inflação, as empresas recebem aí, tem que pagar dissídio, né? Tem as mercadorias que aumentam o preço por conta da inflação e assim vai. Então aí, quando se tem um problema financeiro, que entra, que você procura o que fazer. Exato. Aí está entrando as garantidoras, né? Inclusive a gente vai trazer um representante aqui para falar logo, que é adequado, ele está aqui para a gente poder estar conversando. Não deu para falar dessa vez porque foi um pedido tão rápido que a gente não conseguiu trazer um amigo nosso que a gente tem de garantidor. Para ter essa conversa sobre problemas financeiros, realmente eu até me espantei a quantidade de pessoas. Sim. E uma coisa que eu gostaria que quem está assistindo até replicasse. Muita gente, quando nós falamos de reajuste, usa muito o jargão de aqui não é o Morumbi, eu vou pagar uma cota de Morumbi. E uma coisa que eu sempre falo em todos os meus condomínios, pessoal, o valor da sua cota não é representado pelo seu endereço. Não é representado. Como muita gente acha. Se o meu condomínio for no Morumbi, o meu valor é esse. Se for lá no fundão da Zona Leste de São Paulo, será mais... Não. A cota condominal, ela é a representação do seu gasto. O gasto do mês. Por isso que eu sempre falo para os moradores, se nós tivermos um condomínio onde os moradores estão ali compelidos, todo mundo unido para ter cuidado com esse condomínio, eu vou ter um custo operacional de manutenção muito menor. Consequência disso, eu tenho uma cota mais ajustada. Quando eu tenho um condomínio onde os moradores não, vamos dizer assim, não estão tão cuidadosos com o seu patrimônio, o síndico, ele é obrigado a ter um gasto maior com manutenção. Sim. A consequência disso eu preciso de mais dinheiro para manter. E a cota eleva. Por isso que as pessoas, eu sempre falo isso muito no começo, por isso que é o que eu disse, o início do condomínio traz a vida dele para o final. Por isso que o síndico, o corpo diretivo, em conjunto lá, todo o corpo diretivo, que é conselho, o síndico, subsíndica, administradora, tem que estar unido para olhar para os moradores. Não cansem, façam reuniões, façam lives hoje com tanta tecnologia, explica para o morador qual é a consequência de não ter zelo com esse condomínio. Porque se ele tiver zelo e tiver o cuidado, isso vai ficar na mente do morador, dos seus filhos, e
vão cuidar desse condomínio. Então, a consequência, eu tenho um condomínio baixo. Sim. Agora, se eu não tenho isso, a consequência disso é que eu vou ter que ficar chamando para aumentar. Então, e também existe aqueles gastos, né? O condomínio, ele é assim, as pessoas têm que entender também, mesmo contratando as empresas, existe aqueles gastos imprevistos. E é bom sempre quando as pessoas, só para dar uma dica para vocês, principalmente pessoal do conselho, quando vocês vão fazer uma previsão orçamentária, sempre coloca esses gastos que é gastos emergenciais e aqueles gastos que tem corriqueiros, que são constantemente troca de lâmpada, jardim, que sempre tem uma danificação no jardim, né, Anderson? Sim. Pintura, aqueles itens de embelezamento do hall, né? Eles falam enxoval, né? Isso, o famoso enxoval. Isso tem bastante. Então, tem outras situações aí que danificação, corrimão, parede e assim vai. Então, esses são gastos que realmente não entram na previsão, né? E aí você imagina o cara ter que trabalhar e chamar toda vez uma assembleia para falar assim, preciso arrumar a parede, preciso comprar lâmpada, então tem que se prever um valor a mais para que isso possa gerar, para que isso possa ter no condomínio. E hoje, eu vejo nos condomínios que eles estão tendo estoque do que eles têm de mercadoria, do que eles têm de equipamento e eles têm de mercadoria para atendimento. Não é aquele estoque gigantesco, senão o cara vai montar uma loja dentro do coisa, mas ele hoje tem estoque para poder estar fazendo esse trabalho e acaba gerando menos gasto, até porque se faz uma compra grande, né, e gera menos gasto, o cara vai trabalhando e isso é muito legal, pessoal. Isso é uma gestão diferenciada. Eu vejo que antigamente os condomínios tinham que constantemente fazer várias reuniões para poder solicitar um valor a mais para poder arrumar o condomínio. E muitas das vezes, né, Anderson, dava aquele problema de falar assim, a pintura tava feia, aí o condomínio todo trincado, rachado, com emenda, o cara fazendo, o zelador fazendo aquele emenda, reparo, né? Aquele reparo feio. Mas não, hoje tá bastante organizado, até desde da comunidade, a Coab aí, né? Começando Sim. por eles estão muito organizados. Então, para se não chegar nesse ponto de ter um problema financeiro, estão se fazendo dessa forma. Sim, né? e tem que ser, e tem que fazer. Porque se o condomínio ele entra numa espiral negativa constante, é muito doloroso pro morador sair disso. Porque nós sempre falamos de um plano de ação perfeito. Num caso desse, nós precisamos fazer algo em conjunto. Como nós estamos aqui falando, analisar as contas do condomínio, olhar o que podemos reduzir. Muitos falam, vamos substituir para uma empresa mais barata. Uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, Luciano, é assim, o barato sai caro. Sim. Sempre sai caro. Sim. Então, tomem muito cuidado, porque eu sempre indico de fecharmos com empresas grandes, de nome. Por quê? Porque uma empresa ela tem que ter know-how técnico, tá aqui, você tem esse conhecimento, Sim. E principalmente ela tem que ter caixa. Para qualquer tipo de serviço, isso também é uma dica para as pessoas para contratar, por exemplo, trocas de sistema de segurança, que é algo muito caro, ou reformas de condomínio, fachada, troca de prumadas. Olhem muito, a empresa que eu vou contratar, ela tem capacidade técnica e financeira? Tomem cuidado, porque isso também esbarra no problema financeiro do condomínio. Às vezes um morador ele está ali para ajudar. Eu tenho um amigo que me indicou algo barato, vamos dizer assim, numa fachada, que acontece muito. Eu já tive inúmeros casos assim. Você aceita. A empresa, com todas as cotações que você faz, ela consegue ser 40% menor. Você paga a primeira parcela, ela desaparece. Como é que o síndico vai chamar uma assembleia, explicar para as pessoas que vai ter que ter um novo rateio, porque aquele valor que foi discutido não foi perdido porque a empresa sumiu? Ou pior, aquela empresa que é bem barata,
e ela fica aguardando receber a parcela para aí ela executar o serviço. Sim. Por isso que tem que fazer com uma empresa idônea, com técnicos experientes e principalmente capacidade financeira. Porque uma empresa adequada é aquela empresa que executa o serviço, assinou-se o contrato, ela está executando o serviço e ainda 40, 60 dias depois é que ela vai receber a primeira parcela. E é legal até a gente sempre falar nessas situações, até porque quando você pega um condomínio novo, a própria construtora coloca as empresas que ali instalaram, projetaram, colocaram aquele equipamento para funcionar, oferece elas para o condomínio, né? Tenta negociar um valor legal por manter a garantia, por manter um bom funcionamento do equipamento, né? Não que não tenha outras pessoas no mercado que desconheça desse equipamento. Pelo contrário, conhece, e tem outras pessoas também, outras empresas legais aí no mercado. Mas é sempre bom negociar primeiro com a construtora, para ver o que a construtora indica, para depois não falar que você não tentou, né? Porque eu tenho, na minha unidade, eu tenho casos de empresa que a construtora indicou e está lá até hoje. É uma empresa idônea, é uma empresa boa, trabalha bem, né? Então isso é legal, de você ter esse contato com a construtora também, para que a gente possa o condomínio seguir de uma forma legal, né? Uma forma correta. E você deitar na cama e não pensar que na próxima assembleia vai ter que tirar do bolso. Né? Que o pior é quando você vai fazer a assembleia e falar assim, ó, deu errado. Deu errado. Deu errado. E ter a humildade de dizer, eu errei. O grande problema de muitos condomínios eu sempre falo, não tenha vergonha o erro ele serve para aprendizado. E uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo, nos condomínios que iniciam, que nós estamos falando de problema financeiro, às vezes o síndico, ele está lá, não, meu condomínio não tem problema financeiro, olha lá, eu tenho sobrando no meu caixa já uma arrecadação em 4 meses de existência. Sempre tomem cuidado no começo, porque está sobrando tanto dinheiro. Quando você vai mais a fundo, você observa que ele não assinou nenhum tipo de contrato. Ele está lidando, o prédio é novo, a construtora, isso é muito importante colocar aqui, a construtora está garantindo. Não, no manual que ela entrega para o síndico, lá está dizendo as garantias e o porquê que você tem a garantia, como ter essa garantia. E tem que ter a manutenção preventiva. Então, o que esbarra no problema financeiro? Ele não faz as contratações, começa a dar problema, a construtora, isso eu vi demais, um caso muito simples, não posso falar aqui o nome da construtora, mas é uma das grandes, o síndico depois me ligou pedindo apoio, porque eu falo, a LTS, ela não é uma concorrente, ela é até apoio para os nossos colegas, né? Eu fiquei sabendo que agora vocês têm um novo programa de atendimento, né? Vocês dão apoio para aqueles condomínios que já têm o síndico, Sim. né? Dão orientação, vão lá, verificam, fazem o levantamento e dão um apoio para o síndico. Sim, a consultoria. A consultoria, né? E o que acontece nesse exemplo? O síndico estava feliz, o caixa dele estava ok, tudo, mas só que ele não fechou o contrato. E as bombas do sistema hidráulico deste condomínio, eram bombas caríssimas. E o que aconteceu? Elas queimaram. Eram 4 jogos, queimou 3. Nossa. São bombas de 70 mil cada. Ele ligou para a construtora, tá na garantia. A construtora manda o laudo da empresa contratada para fazer a manutenção. Ele não tinha. Nossa. Então, a economia que ele estava lá, se até de certa forma se colocando como eu sou um excelente administrador, foi ao chão. E na Assembleia, e isso é por um simples ato, na Assembleia que foi chamado, que ele teve que chamar, era um gasto extraordinário, ele teve que desembolsar para arrumar isso quase 100 mil reais, porque não são bombas simples.
E nesta assembleia, entregaram para o presidente um abaixo-assinado para a saída dele. Olha isso, por um ato simples. E é por isso que eu falo, tomem cuidado. E eu falo, né, Anderson, te cortando, mas entrando nessa mesma linha, mas uma comparação para as pessoas tentarem entender como funciona esse negócio de garantia com a construtora, o condomínio e a construtora. É simples. Vamos se dizer que você compra um carro, né, novo na loja. E aí a garantia do carro é de 3 anos. Né? O que a loja faz? Ela tem uma empresa especializada, ela montou lá com uma parceria com uma loja, que a loja montou uma mecânica especializada da própria marca, e aí você vai fazer as manutenções destinadas que é no manual do carro. A mesma coisa para o condomínio, pessoal. Então, o condomínio existe um manual de manutenção para se manter as garantias. Se você contrata uma empresa para mexer nas bombas e você acha que aquela empresa não está fazendo um bom trabalho, procura a construtora. A construtora vai te fornecer vai te fornecer uma lista de empresas que trabalham com ela, e até a mesma empresa que fez a instalação, para te garantir essa manutenção. Então você não vai ter dor de cabeça, né? Porque ela você contratando, não estou falando para você contratar, tá? Mas você já contratando a empresa destinada pela construtora, o que for, você pode ter certeza que a garantia ela vai se manter e a construtora vai pegar no pé da empresa também. Sim. Até porque é o nome dela zelar e assim vai. Não, agora tem síndicos profissionais que eles têm as empresas já, uma vasta gama de empresas, uma lista enorme que o cara gosta de trabalhar, de colocar lá, fazer orçamento, colocar para o conselho aprovar, né, para que saia tudo certinho. E nessa situação é a mesma coisa, tá, pessoal? Mesmo procurando a construtora, vai para o conselho, explica para o conselho, mostra para o conselho. Sendo aprovado, tá tudo certo. O importante é deixar tudo funcionando, né? Sim, isso é muito importante. E aquilo que eu reforço, mesmo o síndico, às vezes é morador, não tenha vergonha de não... Procura ter o conhecimento, não deixa uma ação simples virar, como eu acabei de falar, quer dizer, um ato simples fez com que o síndico recebesse um abaixo-assinado. Com um prédio, esse exemplo, com um prédio de 6 meses, quer dizer assim, por um ato simples. Às vezes, na cabeça dele, eu tô economizando dinheiro. Mas como o condomínio, eu sempre falo, o condomínio ele é uma empresa que não dá lucro. Mas ele é uma cidade, o síndico, querendo ou não, ele é o prefeito daquela pequena comunidade, né? Então tem que agir pensando sempre no futuro. E os problemas financeiros e operacionais de um condomínio, ele nasce muito, às vezes, pela arrogância de alguns síndicos que falam, não, eu sei, e confunde o aspecto financeiro que ele trata, as contas pessoais, com o condomínio. Sim. É completamente diferente. Não, às vezes também não escuta a administradora. O prédio está pagando a administradora. Ela tem a expertise financeira. Então tenham reuniões constantes. O morador, por sua vez, ele tem todo o direito legal de pedir qualquer tipo de esclarecimento para a administradora. E se o morador tiver alguma dúvida, alguma questão, chama uma reunião com o conselho e com o síndico. Não tem, eu sempre falo para os colegas, faça reuniões com os moradores, com grupos de moradores, quando tem alguma questão. Porque assim você já esclarece e não cria o monstro do WhatsApp, né? Porque joga informações absurdas, né, Luciano? E Anderson, até dentro desse escopo, né, que a gente fala de situações aí que acarreta num problema financeiro no condomínio, a gente pode citar situações aí que o síndico faz o zelador fazer tudo. Exato. Esse é o maior erro. Não, mas eu fiz o zelador fazer um curso de geradorismo.
Não, é o maior erro, porque a manutenção real do gerador tem que ser com pessoas especializadas. O curso não vai tornar especializados, até porque ele vai estar dentro de um local, um ambiente fechado, mexendo só num gerador, né? E o curso em si é prática, é anos, né? Então, por isso que se existe empresa especializada para te dar laudo numa situação que se perdeu a garantia porque não fez a boa manutenção que precisa, né? A correção que precisava. Aí você vai falar assim, zelador, faz um laudo para mim. Não tem como o cara fazer um laudo para você. Então, pessoal, muito disso acontece também. Você tem zelador hoje fazendo serviço de estrutural. Mas ele foi pedreiro. Não. Tem que ter laudo, tem que ter uma empresa especializada. Lá na frente, se isso der um problema, você tem fiscalização. Você pode ter uma denúncia e ter uma fiscalização em cima disso. Você pode trazer um problema não só para você, mas para os moradores. Você imagina você evacuar um prédio porque se está se fazendo uma manutenção errada, né? Eu tenho casos aí, eu tenho situações da gente estar sendo chamado para poder orientar. Até eu mesmo sou chamado para poder ajudar a orientar, né? Sim. Então, isso gera um transtorno financeiro para o condomínio gigantesco. O zelador não é o cara que vai fazer tudo no condomínio, ele é um cara que vai fazer pequenos reparos, troca de lâmpada, se ele sabe fazer uma pintura, ele vai amaciar uma parede, pintar ela, né? Vai trocar um refil de um vaso, vai trocar um vaso, se o cara entende de elétrica, vai passar malemar um circuito, Sim. Vai puxar lá. Tudo é com empresa especializada, tudo tem que ter laudo, tudo tem que estar com um projetinho na mão, tudo certinho, né, Anderson? Porque Sim. As pessoas, elas confundem as coisas, né? Você, zelador, tem que fazer tudo. Não, porque se eu não ver o zelador rebocando a parede, não é um zelador. Não está trabalhando. Não está trabalhando. Né? E não é dessa forma. Não, e tem uma coisa que as pessoas, elas infelizmente só vão aprender, né, que tem um ditado, né, ou pelo amor ou pela dor, que tem uma outra questão. Se acontecer algo grave no condomínio e eu chamar o seguro, eu tenho seguro no condomínio, o seguro exige também o laudo da empresa que faz a manutenção preventiva. E se não tiver, ela não vai pagar. Olha o grande contexto de a gente falar de um problema financeiro, o que traz o condomínio a cair num problema financeiro, né? Porque se você coloca o zelador para fazer manutenção no condomínio geral, né, e você, eu não vou pagar as empresas porque o meu zelador, ele faz a manutenção e eu não tenho dor de cabeça. Você vai ter futuramente. E se tiver um problema muito grave e tiver que acionar o seguro, eu já tive casos de colegas síndicos que tiveram isso. Eles sempre falaram assim, eu consigo manter o meu condomínio num aumento há 5 anos. Eu falei, mas pelo menos a correção monetária anual você tem que colocar, você tem que fazer a correção disso, isso vai te causar problema. Legal pro morador. O que aconteceu? Deu um incêndio num gerador e vou chamar lá o seguro, eu tenho seguro. A primeira coisa que a seguradora, não posso falar seguradora, mas é uma grande do mercado, antiga, ela pediu, cadê o laudo técnico das manutenções? O incêndio na área do gerador, no gerador, para ver se não tenho. Ela falou, então peraí. Então você assumiu o risco. E o pior, que eu sempre falo, e eu bato muito, se vocês têm dúvida, síndico, conselho, procura ajuda. E quando ele fez uma assembleia para fazer um rateio de R$190 mil, que era o gerador novo. Nossa. Foi tanto que essa assembleia ela parou 15 minutos do início e ele foi escoltado pela polícia. Olha aqui, de novo, problema. Olha que situação, né? Esbarra em problema financeiro. Por isso que eu falo. Não existe aquele cara que faz tudo. Você quer colocar o zelador para fazer um curso de gerador?
legal. Isso é bom porque ele vai acompanhar ali e ele vai aprender. E se ele vê que está errado, ele vai falar. Isso é legal. Muito legal de fazer dessa forma. Se você quer colocar ele para fazer, se você quer um zelador que já saiba de elétrica, que saiba de alvenaria, que o cara conheça um pouco, você quer colocar um mestre de obra para ser seu zelador? Joia, show de bola, mas ele não vai poder fazer tudo. Sim, Ele porque as pessoas, o condomínio é uma empresa, eu falo, é uma cidade. Então, o síndico, ele tem que ter a sindicância, o corpo diretivo, ele tem que ter a visão ampla, né, Luciano? Ampla. Eu tive um caso, Anderson, que o cara, de um zelador, que o zelador trocava as barras, né, do aterramento, né, da parte de para-raio. Ele trocava aquelas barras, o próprio zelador fazia, o cara fazia com excelência o serviço, deixava tudo bonitinho. Aí teve na época do AVCB. Uau. Legal, o cara fazia todos os anos. Mas... Pessoal, desculpa, eu bati no microfone. O cara fazia todos os anos. E aí teve o ano de fazer a renovação do AVCB. Quando foi fazer a renovação do AVCB, o bombeiro pediu o laudo de tudo. Os laudos. Aí o cara falou, não, mas precisa de laudo? Precisa? Quem tá fazendo? Meu zelador. O bombeiro foi até ver, falou assim, nossa, parabéns pro seu zelador, mas agora eu quero o laudo. Entendeu? Então, pessoal... Mesmo que ele faça, que ele saiba fazer, você vai ter que ter uma pessoa para laudar isso aí, tem tudo certinho. Hoje, por que é essa exigência tão grande dentro dos condomínios? Pelas ocorrências que tiveram anteriormente. Sim. Casos que nem... E ainda acontece, né? Casos que nem aconteceu em Santos, né? Do prédio entortar, mas ali foi um caso esporádico, né? Uma coisa que ali, o prédio está construído há muitos anos ali, num lugar que é arenoso, né? Estrutural, e teve um cara que conseguiu resolver aquele problema, que ele colocou o prédio no lugar de novo, sem abalar nada na estrutura, né? E aí a gente teve esse caso novo agora, que foi o caso do prédio ter afundado, né? Pela caixa d'água. Pela caixa d'água. Aí, o que eu falo para vocês, pessoal, isso gera um transtorno financeiro para o condomínio, porque você imagina agora, o cara vai lá, coloca mais de 30 mil quilos a mais em cima do prédio, sem calcular, sem fazer nada, sem chamar a construtora. Não importa se o prédio tem 40 anos, se a construtora tiver ainda ali, chama a construtora. Se não tiver a construtora, chama um engenheiro especializado e fala para ele, entrega na mão dele todos os projetos e fala para ele, me calcula o que eu consigo fazer aqui para poder melhorar, né, a questão hídrica que eu tenho no meu empreendimento. Né? Porque você não vai colocar da sua cabeça, você não vai falar para fazer um negócio desse. Até porque tudo é projetado, tudo é calculado, tudo é feito da forma correta. Isso é apresentado, esses projetos são apresentados na prefeitura, existe uma fiscalização, né? Existe uma correção. Aí até mesmo quando você entra com processos de vícios depois que tem problemas viciosos dentro do condomínio que você não consegue extinguir, porque quando você faz a obra você não consegue extinguir esses problemas, precisa apresentar os projetos, porque é em cima deles que as pessoas, que os analistas vão falar assim, ó, realmente tá errado. Sim, e é isso que eu bato muito nos condomínios. Que nós temos aí grupos ao qual nós participamos. Tem economia que não vale a pena a longo prazo. Não vale a pena. Porque, veja só, você faz uma economia de 5, 6 mil, você está feliz. No ano, deu 30 mil. Mas, quando ele vai resolver o problema que aquela economia que ele fez, essa economia não consegue pagar porque o valor acaba ficando 3, 4 vezes mais. Então, assim, é muito mais barato, e eu sempre falo para todo mundo, faça as manutenções preventivas. É muito mais barato você fazer preventivamente uma manutenção do que, de novo, uma economia. Eu vou economizar. Quando você tiver que trocar aquele equipamento, porque você quis economizar na preventiva, o equipamento ele tem o valor de 4, 5 vezes o que você tem no caixa.
Sim. É uma economia que não deu o resultado que se devia, né? Sim. E sempre mostrar para o conselho, de novo, não tenha vergonha de que está com algum tipo de problema. Fale com o seu conselho, deixe tudo em aberto, né? Ô Anderson, partindo para a gente continuando, mas partindo para esse novo, como que eu posso dizer, essa nova gama que vocês estão entrando aí da LTS, novos serviços, os né? novos serviços que vocês estão entrando da LTS, o que isso tem ajudado? O que vocês têm feito nesse sentido que tem ajudado o morador? Porque é muito legal você ser uma empresa de sindicância, mas você está colocando um segmento de você estar dando uma estrutura para quem né? Não seria uma coisa assim, você falar assim para mim assim, Luciano, eu sou uma empresa de sindicância, mas eu dou apoio para o síndico que já está lá, não precisa eu pegar. E isso tem ajudado bastante? Tem. O que acontece? O modelo tradicional do síndico profissional, ele é o síndico que era morador, e ele viu que ele tem o conhecimento e ele foi pegando, galgando aí, pegando mais alguns condomínios. Mas ele não tem uma estrutura. A LTS é uma empresa de sindicância que tem estrutura. Então, qual que é o nosso desenho? É dar para o condomínio departamentos, uma estrutura técnica para atender, porque é isso que o condomínio quer. Porque nós pensamos, como nós estamos falando em problemas financeiros e tal, quando eu tenho uma estrutura, como nós estamos falando, eu consigo antecipar. E isso tá tendo muito sucesso. Legal. Nós estamos conseguindo ter uma grande redução. Eu sei que vocês têm ajudado não só síndicos morador, mas síndicos profissionais também. E aí, por ter toda essa estrutura, nós estamos dando apoio. É que nem eu sempre falo, a LTS não é o vilão, o bicho-papão dos síndicos, quero tomar os prédios. Não, o mercado é enorme. O que nós fazemos, até mesmo pelo nosso expertise, é dar apoio para quem é síndico. Às vezes, ele está perdido e ele não tem para onde ele olhar. Tanto que o pessoal manda para nós nos direct, até fala, ó, manda lá no direct nosso, no @LTS Síndico, no Instagram, nós vamos dar todo o apoio que precisar. E o legal que isso iniciou, pessoal, para vocês terem conhecimento dessa situação, né? Isso iniciou da seguinte forma: foi por conta de problemas financeiros que a LTS passou a orientar. Sim. Olha que legal, problemas financeiros, incorporadoras que trouxeram a LTS, e ela passou a ajudar outros síndicos, outros morador, até mesmo o conselho chamar, falar, vamos contratar a LTS para ajudar a gente a entender o nosso condomínio, mesmo se o síndico não quiser, né? Mas a gente sempre faz uma parceria, a LTS mostra que está ali, né, fazendo um conjunto, né? Está somando dentro do condomínio. Olha que legal. Por isso que hoje a gente passou a falar sobre problemas financeiros, porque foi muito pedido, foi muito falado, e até dos clientes da LTS. Coloca lá, é muito legal o trabalho que vocês fazem dentro dos condomínios, né? Sim, e é justamente quando nós mostramos para o síndico que nos procura e nós damos uma visão nova para eles, eles falam, parece ser tão simples. Falo assim, é simples, porque muita da LTS vem da experiência. Pô, eu tenho o quê? 22 anos de condomínio, né? Do mercado de condomínio. Sim, legal. Nós temos na composição pessoas que têm 40 anos de condomínio, e a experiência de ter vivido cada assunto em condomínio conta demais. Na hora que você tem um problema, você consegue rapidamente resolver, porque você já vivenciou. Então você sabe o que vai acontecer se não tomar uma ação. E o problema financeiro, na nossa experiência, ele consegue matar um condomínio. Pô, os condomínios antigos,
É quase inconcebível você ver um condomínio que não tem garagem, não tem salão de festa, não tem nada, você ter uma cota acima de R$ 900. É inconcebível isso, né? Só para você ter uma ideia, acabei de receber aqui uma mensagem da produção perguntando o seguinte: Anderson, se um condomínio está com um problema financeiro muito grave, isso pode acarretar em ter problemas de perder a unidade? De ter um problema, vamos supor, o condomínio está com 800, 900 mil negativo. Isso pode trazer um problema do cara perder a unidade? No caso, sendo a dívida do condomínio, tem muitos problemas. Primeiro de tudo, o seu imóvel ele vai ter uma desvalorização, isso eu já vi muito, ele consegue perder cerca de 40% do seu vizinho. Nossa. Outra coisa é o seguinte: o condomínio é uma empresa, mas ele tem um tipo diferente, ele não pode falir. Então, se eu estou devendo para grandes empresas, elas vão ajuizar, veja só, o elevador entra como garantia. Você imagina um condomínio que perde o elevador. Como é que as pessoas vão subir? Por isso que nós sempre falamos, quando existe um problema grave, os próprios moradores sentem. Você vai ver, por exemplo, já não vai ter material de limpeza, você vai ver que o prédio não está bem limpo, você vai ver redução no quadro de funcionário, você vai ver que vai deixar de fazer. O síndico, ele toma essas ações porque ele quer. E isso não, de novo, não é vergonha chamar alguém. O síndico quer que impacte menos para o morador, então ele faz de tudo para que essa cota não aumente, ele faz de tudo para que o morador não saiba a real. É aí que está errado. O síndico ele tem que mostrar para o morador a realidade do condomínio. Porque o que vai acontecer? Se ele não mostra a realidade, qual que é a realidade? Eu não estou conseguindo arrecadar. Por que eu não estou arrecadando? Porque a minha inadimplência é alta. Então eu tenho que procurar meios, eu tenho que procurar empresas que vai fazer uma cobrança de certa forma humanizada, administrativa, tentar negociar ao máximo, reduzir contratos. Eu fiz tudo isso, chamo os moradores, falo, olha, a situação do prédio é essa, vamos tentar isso aqui. Se não conseguir, nós vamos ter que fazer uma outra atitude, aumentar, até trazer uma garantidora. Eu sempre falo, síndicos, deem para os seus moradores, para a sua comunidade, mais de uma alternativa. Não aponte somente uma, porque senão vai soar que é algo de, como é uma palavra muito feia, é um esquema do síndico, que está aí só inventando. Não, mostre a realidade, mostre um plano de ação e dê mais de 2 opções. E mostra para o morador que é ele que decide, não é só o síndico. Fazendo dessa forma, o síndico ele vai tirar um peso enorme das costas, a vida dele no condomínio vai estar mais branda, porque todo mundo e o próprio morador vai defendê-lo. Olha que legal, pessoal. Vocês, aproveitando a explicação do Anderson, ó, ele já tem um QR Code na tela, que é do lado esquerdo do Anderson ali, ó. O QR Code tá aqui do meu lado de esquerda aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse QR Code, ó. Do meu lado esquerdo, e quando vai pro lado do Anderson é do lado esquerdo dele, tá vendo? Se você só quer apontar. E bem embaixo da tela aqui, tá vendo? Agora eu consegui acertar, ó. Tá aqui, ó. Embaixo da tela aqui, ó. Tá vendo? Esse QR Codezinho aqui, ó. Ele tá embaixo da tela. Ó, é difícil de apontar, mas ó, conseguia, tá vendo? Aqui, ó, esse QR Code. Você que procura uma empresa idônea, procura entender, procura ajuda para o seu condomínio, essa é o QR Code da LTS. Sim, e ó, reforçando, mesmo síndico, manda um direct para nós no Instagram, lá no @LTS Síndicos. Não tenha vergonha, volto a falar, nós não estamos aqui como concorrente, estamos aqui como um norte para o síndico que está com problema. Eu lá no início, há quase 20 anos atrás, eu também fiquei apavorado em algumas situações. Só que eu não tive vergonha não, chamei a administradora. Se eu acho que o que a administradora me passou não era aquilo, eu fui procurar pessoas de experiência, justamente para isso. Eu também tenho que falar que eu passei por isso. Foi uma situação, só que assim, eu tive um pouquinho mais de segurança, porque eu fui subsíndico 2 anos. E aí eu
fui estudar, peguei a administradora, pedi ajuda para administradora, né, Anderson? Pedi ajuda para administradora. E assim foi indo e depois virei síndico e aí virei síndico profissional. Mas eu fiquei um bom tempo como síndico para poder virar síndico profissional. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a audiência, agradecer você que está nos assistindo, né? Você que está curtindo, compartilhando, que já acionou o sininho, vai receber os nossos conteúdos. Obrigado por você estar do nosso lado aí e obrigado por fazer as ponderações, que é de agradecer, de falar que é um programa que tem tudo para crescer, a gente está fazendo o diferencial. Pena que é muito rápido cada programa, acaba muito rápido. É muita informação, é muita questão. O condomínio, ele tem muita informação, tá, pessoal? A gente fala em Questão Cash, o nosso podcast é o Em Questão Cash para falar de condomínios, mas é o podcast para falar no geral do assunto do condomínio. O condomínio é uma cidade, ele só não tem a prefeitura lá dentro, mas ele tem o que você precisar hoje tem. Hoje eles estão renovando, né, a forma de construção. Grandes condomínios, clubes, né? Tá virando realmente clube, um condomínio que você não sai de casa mais. Você tem shopping, você tem lojas, você tem tudo. Você sai ali já num lugar que você fala, o cara vai ficar em casa. Se ele não tiver uma academia para malhar, ele vai engordar. Sim. Ele não vai fazer mais nada, vai ficar ali. Mas eu vejo que tem condomínio que tem parque hoje, tem parques imensos aí. Sim. Que o cara tem que cuidar, que é uma administração, não é só o síndico, é um conjunto bem grande para administrar um condomínio grande hoje. O síndico não dá conta, tem Sim. bastante empresas aí, por isso que hoje se coloca em conjunto com as empresas, né, que as empresas trabalham, né, e é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer a audiência, agradecer a todos que nos questionaram, né, que perguntou, queria muito que a gente falasse disso. Hoje a gente queria estar com a Aline aqui, a Aline ficou doente mais uma vez, queria desejar para ela boa sorte, que ela se recupere aí para estar com nós aqui no nosso Em Questão Cash e dizer para vocês que acabou. Putz, muito já rápido. Acabou, muito rápido. Queria muito continuar. Agradecer os nossos colaboradores, né? O pessoal que nos ajuda aí com o nosso podcast, que é os patrocinadores, a G5M, Mix Baratinho, a Kit Gás Brasil, Gcali, a LTS e logo mais a Renew Tecnologia. E Luciano, tem uma coisa que nós falamos no início, que nós íamos até nós vamos lançar, a LTS vai lançar o guia, nós vamos lançar o guia de como ser um síndico de sucesso e para todos os inscritos, por isso inscrevam, nós vamos fornecer gratuitamente aí para todo mundo aí que é a telespectador aqui do Em Questão. Olha que legal, hein? Uma premiação aí para vocês, para um guia, para você seguir aí, se você vai assumir o condomínio e tem a intenção de virar síndico profissional, né? E no próximo episódio vamos trazer aí e fornecer aí para todo mundo aí que precisar. Anderson, obrigado pela sua presença mais uma vez. Você já é um parceiro do nosso Em Questão Cash, faz parte desse nosso sonho aqui, né, de estar aqui, de estar falando sobre questões condominiais. Eu tenho muito ainda que aprender, é muito legal, é uma coisa que tem muita informação, tem muita coisa boa aí para aprender, tem muita gente boa no mercado, né? Como também tem pessoas que estão aprendendo, que tem, eu falo que está tendo um carinho enorme com a gente por conta da nossa empresa, do podcast, e é muito legal. Pessoal, Anderson, obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Que a gente marque, pessoal, todos que participaram aqui tem que voltar, porque tem muito assunto para falar, muita coisa que ficou ainda para a gente poder conversar. Né, Anderson? Então, assim, e reforçando, podem lá, mandam um direct, aquele síndico que precisar de ajuda, o morador que tiver ativo, mande um direct para nós no @LTS síndicos profissionais e nós vamos estar sempre junto aí dando o apoio a todo mundo. Obrigado, Luciano. Pessoal, nos sigam nos nossos portais, tá? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Em Questão Cash. Valeu. Tchau. Tchau.